Boa noite a todos. Vamos dar início à palestra Métodos da Estruturação para Problemas de Decisões Complexas, Teoria e Prática, que será proferida por Natália de Almeida Levi. Ela é graduada em Economia pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e em Administração pela Faculdade de Alagoas. Mestre e doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, professora adjunta da UFAL, pesquisadora nas áreas de análise de decisões e gestão de políticas públicas e professora do programa do mestrado profissional em administração pública. Agradecemos ao palestrante e a todos que se inscreveram. Informamos que, a partir de agora, a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na DM, térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora, passamos a palavra à palestrante Natália Levi. Boa noite, pessoal. Queria inicialmente agradecer o convite, né, de estar participando aqui, apresentando um pouquinho, né, dessa metodologia. Na verdade, hoje a gente veio aqui só para apresentar a vocês, porque ela tem um escopo muito maior, mas a ideia é dar uma abordagem inicial, uma abordagem introdutória, para vocês verem a importância do uso desse método nos mais diversos contextos. Então, agradeço o convite novamente de sempre estar aqui participando, mostrando, né, essas abordagens, de como é que a gente pode utilizar isso, né, para vários benefícios. E a ideia é justamente hoje trazer vocês para conhecerem um pouco esse tema. Então, sejam bem-vindos e vamos ter hoje uma conversa aqui. Na verdade, é um bate-papo mesmo, né, falando um pouquinho sobre processo decisório e métodos de estruturação de problema. Queria só pedir à organização que, quando faltassem uns 5 minutinhos aí, me avisasse para poder eu dimensionar bem um tempo aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo, vou colocar um alarme. Tá certo. Deixa eu... Peraí, que agora aqui tá... Ah, tá. Queria explicar, antes de tudo, né, o que é uma decisão, porque, assim, o método de estruturação de problema, eles foram desenvolvidos justamente para apoiar esse processo de decisão. E aí, se a gente pensar o nosso dia a dia, a gente toma decisões dos mais variados modos, né? Então, tem decisões desde corriqueiras, né, que eu coloco que são decisões simples, decisões cotidianas, que a gente toma uma decisão tão rápido que aquilo não parece uma decisão, por ela já está ali habituada no nosso dia a dia, então ela já ser inerente naquele nosso dia a dia, que a gente toma essa decisão e a gente nem percebe que está decidindo. Só para vocês terem um exemplo de pequenas decisões que vocês tomam no dia a dia, por exemplo, acordei, eu vou tomar a decisão, né, a depender do tempo que eu tenho, se eu tomo banho, se eu tomo café, se eu vou para aquele ambiente de trabalho, se eu vou assistir aquela aula naquela faculdade, isso são pequenas decisões que eu tomo no meu cotidiano. Eu não paro para refletir sobre aquela decisão, porque aquela decisão, como eu já tomei em vários outros momentos, ela se tornou simples, ela se tornou cotidiana. Entretanto, tem algumas decisões, né, que aí eu entro lá no escopo, né, são algumas decisões um pouco mais complexas, que elas envolvem vários critérios de decisão, ela envolve uma série de discussão que você tem que parar e pensar e refletir sobre aquela decisão. Isso eu estou falando quando eu estou tomando uma decisão individual, tá? Então, quando eu estou tomando uma decisão pessoal, isso eu digo para vocês que estão aí me assistindo, né, estão chegando, tomando aquela decisão, as decisões mais simples, como eu falei, a gente nem pensa e a gente nem reflete, e as decisões complexas a gente tem que parar para refletir sobre aquelas decisões. Exemplos de decisões complexas que a gente acaba tomando e elas não são repetitivas. Então, eu tomo aquela decisão, não necessariamente eu vá tomar ela em algum outro momento da vida, né? Então, exemplo, eu vou comprar um carro, eu vou comprar um apartamento. Então, são algumas decisões que, pelo grau de complexidade que envolve ela, não só de recursos financeiros, mas por ter outros familiares também que podem estar envolvidos nessa decisão, né? Critérios que eu posso estar dizendo, localização, proximidade do trabalho, se tem boa circulação de transporte públicos também. Então, tem uma série de critérios que, quando a gente começa a envolver nessa decisão, ela se torna complexa. Então, nessas situações em Natália, que eu tenho essa... Oi, só um momento. É porque tem uma tela preta na frente do slide, a gente não consegue vê-lo. nossa, Com as manchas pretas. ok, aqui. Tipo uns Que quadrados. estava... Não, não. É tipo na. Eu acredito que são as caixas do Zoom mesmo, do chat e das imagens que tá ficando assim.
Oi, voltei. Não Prontinho. caiu, travou aqui. Tive que fechar, sair, agora estou de volta. Estão conseguindo me ver? Sim, perfeito. Você está conseguindo Sim. compartilhar a tela? Tô. agora Eu acho que eu sim. não vou abrir ela cheia mais, e aí vocês me digam se estão vendo, porque aquela tela abriu, né, do próprio Zoom, né? e eu não estava visualizando. Ah, entendi. Tenta pôr tela cheia agora para ver. Só para a gente ver se... Vê se está aparecendo aquela tela agora. Não tá tela cheia e continua aparecendo começou a aparecer essas telas pretas. eu acho que volta como você estava anteriormente, sem colocar a tela cheia, Natália, que daí dá certo. Agora vocês estão Ou vendo? se você quiser, faz assim, manda a apresentação para o Ian, e aí você compartilha, o que que acha? Talvez fique melhor. Pode que ser, acha? professora, pode ser. Você tem o WhatsApp Manda Não, o teu manda pelo WhatsApp. no... Patrícia, se puder mandar por aqui, que aí eu mando agora aqui, pelo Professora e-mail. Natália, eu mando para a tá, senhora beleza. aqui no chat, no individual, para a senhora, o meu número, que a senhora Pronto. me manda. Pode ser? Tá, Pode. beleza. Tá, joia. Eu acho que daí o Ian compartilhando fica melhor. O Ian ou o Rairon, não sei. Porque eu não estou com o celular aqui, aí não vou conseguir entrar pelo Que WhatsApp. daí você consegue, porque daí você vai conseguir ver a tela e as pessoas. Então, se acontecer alguma coisa, Vou fica mandar meu melhor, e-mail, né? professora Natália, também, acho que fica mais fácil. Pronto, manda por e-mail que eu te respondo lá com a apresentação. Eu vou mandar Obrigada, meu e-mail aqui no obrigada. chat, a senhora manda, pode ser? Pode ser também. Pronto, já mandei. Tá. É que para mim não aparece essa tela cheia que vocês estão vendo aí. É estranho, ele tá ficando essa mancha, tipo como se fossem uns retângulos quadrados ali. E não estava, né? Até tanto que eu abri antes e não estava aparecendo isso. Foi depois. Acho que quando você coloca para visualizar a apresentação cheia, aí que acontece, pelo que eu entendi. Quando você fica com a tela minimizada, que daí fica os slides todos, aí ele não faz isso, não. Eu já minimizei aqui, falaram, tenta minimizar as janelas, eu já minimizei, mesmo assim ainda está São coisas que aparecendo aqui. não dá para explicar, né? Só um pouquinho, pessoal, que já vamos resolver, já Tá, dá certo. pronto. Já mandei para o Ian. Ian, só me confirma se recebeu aí, a gente começa aqui, tá? Já recebi, já vou compartilhar para a senhora. Tá. De todo jeito, eu já vou falando aqui, tá?
que o que eu estava falando é sobre decisão. Então, decisão, ela é frequente, né? A Apareceu para gente você? toma... Isso, apareceu. Bota lá no segundo slide, Ian. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia. Tá aparecendo para vocês? Tá, para mim tá ótimo. Tá perfeito, Ian. Pronto. Aí quando tiver que passar, a senhora só me fala, tá bom? Tá ótimo. Vou voltar aqui, tá? Então, o que eu estava dizendo, né, que a gente tem dois tipos tradicionais de decisões, né? A gente divide em dois grupos, na verdade, a gente divide as decisões em decisões simples e decisões cotidianas, e as decisões mais complexas, que elas vão envolver vários critérios de decisão, vão envolver uma abordagem muito maior. Pode pular para o outro slide. Aí eu trouxe aí também, só para a gente ver, né, como essa decisão, né, que a gente fala que às vezes a gente acha que é simples, que é uma coisa fácil de acontecer, ela pode ser dividida em alguns tipos de decisão. Então, a gente tem essas decisões programadas, que foi a que eu falei, que eu coloquei como decisões simples, que elas vão aplicar-se a problemas repetitivos, como eu citei o caso, né, pequenas decisões que a gente toma no dia a dia. A gente tem as decisões não programadas, que elas aplicam-se a problemas que não são familiares, então, por isso que ela envolve, né, ela requer da pessoa, daquele tomador de decisão, um grau de informação maior, até para ele ter segurança nesse processo de decisão. Ele também envolve, né, trabalhar com critérios que às vezes são conflitantes, e envolve também, às vezes, mesmo sendo ele quem vai tomar aquelas decisões, às vezes tem pontos de vistas de outras pessoas que devem ser consideradas quando ele vai fazer esse processo decisório. Então, isso também requer esse grau de complexidade que a gente estava falando. Tem as decisões estratégicas, que escolhem objetivos para a organização, e aí já entra na lógica, né, que eu estava falando muito da decisão do ator, do indivíduo que vai tomar aquela decisão, mas a gente, como curso de administração, né, como a gente trabalha nessa área de gestão, então acaba também que muitas vezes a gente é voltado tanto para as organizações públicas quanto para as organizações privadas a ter que tomar decisões estratégicas. Então, essas decisões estratégicas, ela é baseada no objetivo da organização, mas às vezes esse objetivo também é conflitante, porque aí pode ser, né, qual é o objetivo? Maximizar o lucro, ou decisão que ele quer tomar para alcançar uma posição empresarial diferente. Então, tem vários objetivos aí que podem ser analisados naquele momento para aquela decisão que a organização está tomando. Eu tenho também decisões operacionais, tenho decisões individuais, que eram as que eu comentei aqui, que são tomadas unilateralmente. Tem as decisões coletivas, que aí é o ponto que a gente vai abordar, principalmente as decisões em grupo, porque essas é que envolvem perspectivas distintas, pessoas com grau de formação, né, diferentes, pessoas com grau de entendimento do problema distinto, cada um entende o problema da sua forma, né, até pelo seu ponto de vista, por toda a sua bagagem anterior adquirida, que faz com que aquele entendimento do problema, como o problema foi apresentado, aconteça com que as pessoas entendam ele de maneiras diferentes. Então, a gente tem as decisões satisfatórias, que qualquer alternativa que for adotada serve. Tem as decisões maximizadas, que ela vai procurar o melhor resultado possível, e tem as decisões otimizadas, que eles equilibram vantagens e desvantagens de diversas alternativas. Especialmente essas duas aqui, ela não é o foco das decisões que a gente vai abordar nos métodos de estruturação de problema. E aí eu vou explicar para vocês por que não é o objetivo dos métodos de estruturação maximizar e nem otimizar, tá bom? Pode passar o slide. Eu coloquei esses pontos aí, incertezas, conflitos e decisão. Por quê? Principalmente a incerteza, ele é que leva, né, os indivíduos a não compreenderem bem como é que vai ser esse processo de decisão. Às vezes, aquilo não está claro para aquele indivíduo, às vezes tem muitas informações que não estão plenamente disponibilizadas para todo mundo da mesma forma. Tem indivíduos que têm informação privilegiada, tem indivíduos que ele consegue receber e compreender o problema de uma outra ótica. Então, essas incertezas inerentes, elas são inerentes ao processo de decisão, eles geram conflitos. Então, o que a gente vai falar hoje, os métodos de estruturação de problema, ele é justamente para tentar combater, né, a gente diz que não consegue eliminar, mas consegue facilitar esse processo de incerteza
tentando sempre, né, em prol da redução de conflitos, né, o objetivo, né, que você tenha decisões, claro, que o conflito é inerente, toda decisão, né, quando a pessoa vai ter que abrir mão do ponto de vista dela, tem um conflito, mas a partir do momento que ela começa, né, a, a, a trabalhar dentro do processo de decisão, a compreender o problema, a ver que o seu ponto de vista ele não vai ser ignorado, ele vai ser considerado, mas ele vai ter que ser interpretado de um outro modo para que aquele problema, né, ele seja solucionado, ou pelo menos que ele não seja solucionado, mas que encontre, né, uma decisão de compromisso. Aí percebam, né, eu não estou falando mais de maximização, não estou falando mais de otimização, eu estou falando de uma decisão de compromisso entre os atores que estão ali envolvidos dentro daquele processo. Também vou falar sobre esse ponto mais para frente. Então, é o apoio nesse processo de decisão, fornece um entendimento maior desse problema, por isso que eu falei aqui, eu coloquei essa figurinha, que para aquela decisão, às vezes, tem N opções de alternativas que podem ser seguidas, né? E tentar estabelecer, dentro dessas várias alternativas que tem, qual é aquela melhor alternativa que vai compreender o problema do grupo, é um foco, e para isso que os métodos de estruturação de problemas, as abordagens, né, elas foram desenvolvidas buscando esse tipo de compreensão, tá? Podem passar. Ok. Aí eu coloquei, né, tem um pouquinho de texto, mas eu vou falar um pouco sobre isso, né? Por quê? Porque esses métodos de estruturação, a fase inicial para tomar decisão é o conhecimento do problema. Percebam que nem todo mundo, apesar da gente achar que todo mundo conhece o problema, ele pode ser que seja problema para você, mas ele pode ser que o problema ele seja entendido para outra pessoa de um modo diferente. O que é que eu estou dizendo com isso? Às vezes, quando eu estou lá com os meus alunos, né, da pós-graduação, que a gente trabalha muito, né, com trabalho de aplicação, estudo mais prático, né, voltado para o ambiente de trabalho, o que é que eu percebo? Muitas vezes, esses alunos, né, em trabalhos de TCC, que querem fazer do seu objeto, né, do seu estágio, objeto de análise, eles acham que aquilo é um problema. Só que aí eu pergunto, olha, é problema para você, mas como é que as outras pessoas do setor, eles enxergam esse problema? É problema para eles? Porque é um problema que pode ser para mim, pode ser que não seja para as outras pessoas. Então, ou então até que seja, mas eles sejam compreendidos de modos divergentes, ou de modos de outras maneiras, né, de outras perspectivas e outros pontos de vista. Então, o primeiro passo, né, dessa fase inicial é eu conhecer esse problema. Então, onde são levantadas essas informações sobre esse ambiente decisório, quais são os interesses pessoais dos envolvidos dentro desse processo, quais são os objetivos próprios, né, daquele indivíduo que está participando da decisão e das outras pessoas que também estão ali, até para poder evitar aquelas situações de conflito, tentar buscar que as informações sejam niveladas entre todos os membros do grupo. Então, tudo isso são práticas que a gente tem como uma das principais fases desse método de estruturação, é justamente conhecer e identificar o que é que tem disponível sobre aquele problema. Então, deve-se procurar entender suas influências e interconexões. Então, esse problema, qual é a relação que ele tem, às vezes, né, se eu estou dentro do ambiente, né, de prática da organização, ele perpassa para outros setores, ele sofre influência de outros setores, ele causa algum outro problema em outras unidades. Então, é isso que a gente precisa compreender. Quando lidamos com problemas complexos, a quantidade de informações pode ser muito grande e as informações serem bastante difusas. Por quê? Porque cada um compreende de um jeito, cada um entende de um jeito, cada um considera aquilo relevante da sua maneira. Então, esses elementos aí é que fazem com que haja essas divergências. Mas como é que surgiu, professora, os métodos de estruturação de problema? A gente fala que essa é uma abordagem de pesquisa operacional, né? Só que a pesquisa operacional hard, né, que a gente fala que surgiu após a Segunda Guerra, com infinidade de métodos e técnicas matemáticas, só que ela tinha a perspectiva de desenvolver, otimizar, resolver aquele problema, oferecer a maximização, né, daquele problema, só que ignorando que, às vezes, aquele problema ele não está apresentado, ele não está organizado, sem considerar as perspectivas do indivíduo, das pessoas que estão ali participando daquele processo decisório. Não era o objetivo, né, da pesquisa operacional hard, né? Era mais ali quantificar, mensurar, otimizar aquele problema. E aí, né, por causa dessa... quando foi analisado isso e verificou que esse método ele tinha uma lacuna a ser preenchida, foi que os métodos de estruturação ganharam espaço. Hoje ele é conhecido como
métodos de pesquisa operacional software, né, que ele já tem essa abordagem, né, de ser trabalhada, considerando o indivíduo também parte desse processo, tá? Pode passar aí. Aí eu coloquei aí, né, essa tabelinha que eu gosto muito, né, que ela faz uma comparação, né, sobre os métodos softwares e abordagem soft e abordagem hard, né, só para vocês terem uma ideia, né, eu não vou ler ela toda, mas a definição do problema, né, para abordagem soft, ela é vista com complexidade e pluralista. Por quê? Porque cada indivíduo, ele entende aquele problema de um jeito e ele mensura isso de uma maneira diferente. Já na abordagem hard, já percebo, ela é vista como direta, né? Ele não tem aquela outra opção, não tem outra perspectiva, é aquilo que está ali e pronto, né? Então, lá na POSoft, ela presta atenção nos aspectos qualitativos e subjetivos dentro desse processo decisório. Percebam, né, que aí a gente, até falando um pouco, né, se todos os indivíduos agissem racionalmente, né, todo mundo agisse com racionalidade, seria muito mais fácil e simplificado esse processo decisório. Mas a gente sabe que isso não é normal, né? Que a gente tem outros fatores, a gente leva a fatores subjetivos, a gente considera a emoção, né? Tem vários outros critérios que a gente pondera, né? Do tipo, se todo mundo fosse comprar um carro, né? A gente ia considerar o quê? A gente ia considerar o que tivesse maior eficiência, porque o que consumisse menos combustível. Mas aí tem pessoas que compram pela beleza do carro, tem pessoas que compram pela... porque eu quero um carro que ele seja esportivo, porque eu quero que ele seja um carro bonito, eu quero que tenha as rodas lá de liga leve. Então, tem fatores que são fatores subjetivos. E olhe que fatores, às vezes, subjetivos, né? Ele pode ser para você belo, mas ele pode não ser belo para mim. Então, isso também é uma das coisas que faz essa decisão ser complexa, né? E aí, o resultado. O foco da abordagem software, ele é justamente o progresso através do aprendizado. Então, a partir do momento que a gente vai entendendo o problema, a partir do momento que a gente vai compreendendo, né, esse problema, vai aprendendo sobre ele, a gente vai evoluindo dentro da abordagem software. Já na abordagem hard, não. É um produto ou uma recomendação. É o que der ali o resultado matemático de resolução daquele problema. Então, são situações distintas, tá? Então, ele busca, né, aprendizado e uniformização das informações sobre o problema e as partes envolvidas, bem como entender as diferentes percepções. E só para vocês verem, né, é uma situação assim que a gente usa muito abordagem software, né? A gente tem vários hoje, dentro da gestão pública, hoje tem uma tendência muito grande a gente envolver a sociedade civil dentro do processo decisório, né? Dentro da tomada de decisão pública. E isso é muito bom, porque a gente está trazendo a comunidade, está trazendo a sociedade para participar dessas decisões. Mas percebam que dentro da sociedade, a sociedade ela é muito plural. Então, a gente tem, não falo nem só de nível educacional diferente, mas a gente tem acesso à informação diferente, tem acesso, disponibilidade de informações também, tem perspectiva daquelas pessoas que às vezes não são uniformizadas. E aí, se a gente leva, né, por exemplo, tomar uma decisão sobre um orçamento público aqui no Brasil, e a gente quer considerar essa população, perceba o grau de difusão, né, que a gente pode ter. Então, isso também, né, a gente hoje pode utilizar esses métodos de estruturação para poder facilitar esse processo de condução desses métodos, né, dessa decisão que a gente, às vezes, envolve vários atores divergentes. Pode passar. Então, só lembrando, POSoft, ele não é um método de otimização, ele não é um método de maximização. O objetivo dele é compreender o problema e todo o resultado dele ser evoluído através do processo de aprendizagem, tá? Então, eu peguei alguns autores aqui, né, mas só para vocês entenderem que os problemas não estruturados são caracterizados pela presença de múltiplos atores, múltiplas perspectivas, interesses de difícil mensuração, conflituosos e incerteza. Então, a gente lembra que eu disse, olha, a maioria dos problemas que são complexos, eles não estão estruturados. A PO Hard, ele considera como se o problema tivesse estruturado prontinho ali, só para poder rodar um método matemático. Só que aí a gente vê, né, que quando tem essas decisões mais complexas, isso não está organizado. E aí, para isso, né, que os métodos, né, de estruturação, que ele visa apoiar essa decisão, ele vai para trabalhado e centrado, né, na composição de diversos atores, a tentar envolver esses atores, né, no foco no problema e se comprometerem com uma ação, né, que vai ser desenvolvida a partir desse método. E a partir do momento que esse método é aplicado, que o problema ele vai sendo resolvido, vai trazendo as perspectivas, vai trazendo a discussão e o debate entre esses atores,
a ideia é que surja daí uma ação que possa ser desenvolvida, não que seja ação ótima, tá? Nem ação que vai maximizar aquele problema, mas uma ação que seria do interesse coletivo, uma ação que seria representativa da opinião do que todos ali aceitaram e concordaram. Então, eles são usados para a identificação do problema ou assuntos estratégicos. Os métodos, em geral, fazem uso de representação gráfica, e isso aí é um dos pontos importantes do método, porque se a gente estivesse só trabalhando dentro da perspectiva, né, de que o método ele é operacional, né, então a gente traz a abordagem gráfica para poder ilustrar aquele problema. Então, tem vários métodos que eu vou apresentar aqui, mas a ideia principal dele é visual, é trazer aquele problema para o visual, para as pessoas compreenderem aquele problema, ou por uma figura, né, ou pelo um mapa, né, um mapa cognitivo, para que a pessoa consiga entender a relação que tem entre os elementos desse problema, quais são os atores, como é que eles estão interrelacionados, como é que eles sofrem as relações, então, a partir do aspecto visual. Porque não somente aqui na estruturação do problema, acho que até lá na qualidade, né, o pessoal lá do Japão já tinha desenvolvido isso e que mostrou que quando a gente traz os aspectos visuais, é muito mais fácil as pessoas compreenderem também, né, isso ser considerado. Tá? Então, eles podem ser utilizados em conjunto com o método de decisão multicritério e como outras abordagens aqui, né? Eu até listei também, tem um artigo nosso que eu posso apresentar aqui no final, se der tempo, que a gente utilizou o método de estruturação do problema com análise SWOT. Então, uma análise SWOT basicona, assim, que vocês aprendem, a gente consegue utilizar a estruturação do problema com a análise SWOT, e a gente combinar. Então, ele permite, ela tem essa flexibilidade da gente combinar o método com outras técnicas também. Tá? Pode passar. Então, os métodos, né, eles devem permitir que várias perspectivas de alternativas sejam trazidas para análise em conjunto, tá? Então, até para que os atores, eles não sintam que só um grupo está sendo ouvido, tá? Então, a ideia dele é que todo mundo possa participar, que não tenha opinião que seja julgada, então isso é muito importante falar, né, que nenhuma informação é melhor ou pior do que outro, nenhuma alternativa é melhor ou pior do que a outra. A gente, quando está apresentando o problema, a ideia é que a gente, dentro dessas perspectivas, dentro do que cada ator considera como uma solução interessante para aquele problema, a gente vai avaliando quais são os prós e quais são os contras. Ela tem que ser cognitivamente acessível para os atores, né, com a visão dos cenários, e sem treinamento de especialista. Lembrando que a gente vai ter atores que eles são muito distintos, então eles não vão fazer um treinamento antes, eles vão participar daquela decisão, né, sendo apresentado para ele tem que compreender aquele problema sem ter ninguém que vai influenciar ou vai explicar aquele problema para ele, só a compreensão que ele vai ter daquele entendimento. Podemos usar um facilitador, a gente até recomenda, né, em muitas situações, que utilize um facilitador para que ele seja o mediador daquela discussão, para que ninguém assuma a frente e com isso conduza a uma decisão que seja favorável a determinado grupo, tá? Então, a representação do problema ela deve ser ajustada para refletir o estado e a fase de discussão entre os atores, e isso ela vai indo e voltando até que todos os atores se sintam compreendidos e satisfeitos, e ela permite melhorias faciais, né, que sejam identificadas. Ela não requer uma solução global, né? Então, ela requer uma situação e uma solução de compromisso entre aquelas partes. Isso é muito diferente. Pode passar. Certo. Aí, dentro dessa ótica, eu trouxe alguns métodos, só para vocês entenderem, tá? Então, a estruturação de problema, ele visa facilitar, né, esse processo, garantindo a aprendizagem entre os autores, através de métodos interativos, né, que as pessoas não vão ficar lá paradas e o método vai conduzir, mas que as pessoas interajam, que tem interface com métodos, né? Ele pode ser feito tanto virtualmente quanto, né, presencialmente, então ele também tem essa facilidade do uso da técnica. Ele permite, né, que um facilitador ele vá conduzir esse processo, né, de forma que aquele método e que os atores consigam compreender o problema. Ele busca também, né, com que essas pessoas que estejam ali envolvidas apresentem seus pontos de vista, que sejam ouvidos aqueles pontos de vista, que aqueles pontos de vista eles sejam compreendidos e que a solução que vai ali representar, ela seja favorável para todas. Percebam que é diferente, né, de uma situação de consenso. É muito difícil ter consenso, né, dentro de um processo de decisão. Até se eu fosse chegar aqui e perguntar para vocês, olha, pessoal, vocês querem fazer uma avaliação hoje ou querem fazer uma avaliação amanhã?
Teria gente que ia dizer, não, eu já estou aqui, quero fazer essa avaliação hoje. Teria gente que ia dizer, não, prefiro fazer amanhã porque me pegou de surpresa, vou fazer amanhã. Mesmo no pequeno grupo, mesmo no grupo que já se conhece, é muito difícil ter situação de consenso. Então, por isso que a gente hoje, né, quando a gente está trabalhando com o processo de uma decisão, né, tanto com a estruturação do problema, quanto lá com qualquer outro tipo de decisão, a gente não fala mais de consenso, a gente não busca o consenso, a gente busca uma situação de compromisso, uma alternativa de compromisso, né, que os membros eles estejam comprometidos com aquela alternativa, né, com aquilo ali que vai ser executado. Tá? Então, eu trouxe alguns métodos, lembrando que tem uma infinidade de métodos de estruturação de problema. Eu trouxe esses 4 aqui, que são métodos que eu já usei em alguns momentos da vida, mas eles não são os únicos, né? Mas eles também são bastante difundidos dentro da literatura, tá ok? A gente vai falar primeiro, inicialmente, do SODA. Pode passar aí. Tá? Então, o SODA, ele é uma abordagem que ele visa fornecer a consultores percepções estratégicas para a resolução de problemas e um conjunto de técnicas e ferramentas para ajudar seus clientes a trabalhar com problemas complexos e gerar acordos. Percebam, né? O SODA, ele é muito bom. E aí, uma das coisas que eu não expliquei, tá? O método que ele deve ser escolhido, primeiro, são 2 coisas que a gente faz com que esse método ele seja escolhido. Uma delas, se vai ter facilitador, como o facilitador ele compreende aquele método, se ele tem facilidade no processo de condução, e outra é como os indivíduos eles se sentem em relação àquele método, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque você perceba, se eu vou usar um facilitador, o facilitador ele precisa conhecer a metodologia, aquela metodologia precisa estar clara para esse facilitador, ele precisa estar compreensível para ele, né? Ele precisa entender como é que ele vai gerenciar esse método. Porque se ficar um método que o facilitador ele não tem acesso, vai ser difícil até para ele também. Então, ele vai ter que parar, ele vai ter que ter dificuldade nessa operacionalização, e aí você já está num ambiente complexo, já está num ambiente que já é difícil para aqueles decisores. Se aquele método não fluir facilmente, os decisores não vão comprar aquilo ali, eles vão se sentir insatisfeitos dentro desse processo. E aí, isso é muito importante, tá, pessoal? Se futuramente, né, alguém resolver trabalhar com isso, né, e principalmente aplicar isso, né, esses métodos na prática, vocês vão ver que até para os indivíduos mesmo, sempre quando eles estão dentro de um ambiente de decisão, que eles acham que tem uma dificuldade maior, e mesmo que vai ser uma metodologia que vai facilitar daquele processo, ele tem uma ressalva. Eles não aceitam aquilo facilmente, né? Então, espera aí, como é que isso vai ser conduzido, né? Vai ter uma pessoa que vai estar trabalhando ali, mas aí, quando ele vê a metodologia sendo desenvolvida, né? Percebe que as pessoas são consideradas, estão sendo ouvidas, eles compram a ideia. E aí começa a técnica a fazer um pouco mais de sentido, tá? Então, esse SODA, ele é uma das ferramentas justamente, né? Ele é um método justamente que ele visa, né? Facilitar, como os outros métodos de estruturação, facilitar a compreensão e tentar resolver esses problemas complexos, gerar esses acordos. Ele é uma abordagem desenvolvida para avaliar o sucesso de uma decisão, considerando os impactos da personalidade, papéis, dimensões políticas e de poder de um pequeno grupo específico de decisores. Tá? E também ele é uma técnica que, a depender do número de decisores, ele não é muito prático. Por quê? Porque a gente vai falar daqui a pouco, mas uma das primeiras coisas que ele precisa é construir um mapa mental de cada um dos decisores. Aí agora vocês me digam, né? Se você tiver lá numa decisão envolvendo 200, 100 pessoas, 50 pessoas, construir um mapa individual vai dar muito trabalho, e isso já não é factível com o método SODA, né? Já pode trazer uma certa demora, né? Uma dificuldade muito grande para os decisores terem essa compreensão, gastar esse tempo. E lembrando também que o tempo, né, é uma restrição, né? Que nem sempre todo mundo tem toda a disponibilidade de tempo para estar ali participando e sendo ouvido, e estando ali dentro de uma discussão, todo mundo às vezes quer tomar uma decisão rápida, tá? Então, por meio da conjunção de 4 perspectivas de tomar decisão estratégica, o SODA atenta à criação de um modelo analítico viável que trate tanto do processo quanto do conteúdo do contexto decisório. Então, ele é uma abordagem que ele envolve tanto o dia a dia daquela decisão, né? Ele tem muito a perspectiva de tentar ouvir aquele decisor, tentar compreender qual é a abordagem dele do problema, como é que ele enxerga esse problema. Então, ele faz a perspectiva individual de cada um dos problemas para depois esse facilitador agregar aquele problema numa visão única, né? Tentar agregar essa visão construindo o mapa único. Pode pular.
Ó, e aí vejam, né? Isso aqui é só para vocês tentarem entender. Quem desenvolveu o Soda, ele também desenvolveu um software, né? A gente tem um software que ele não é totalmente gratuito. Uma parte dele é gratuita até determinadas número de palavras aqui que a gente vai inserir dentro desse mapa. Então, ele é esse software aqui, ó, Decision Explorer, que é o que a gente pode usar, e ele é gratuito até um determinado tipo de quantidade de palavras que a gente vai usar a partir de determinada quantidade. Ele é um software pago, né? Então, quanto ao processo, só implica em estimular um conjunto de habilidades de um facilitador, buscando ajudar uma equipe de decisores a trabalharem juntos de forma eficiente e eficaz para alcançar uma solução ou conjunto de soluções viáveis. Então, lembre-se que nem sempre a gente vai encontrar uma solução única, né? Às vezes a gente encontra um conjunto de soluções que ela vai representar aquele problema. E aí, a partir do momento que aquele problema ele vai se desenvolvendo, né, fica mais fácil a gente compreender como aquele problema está estruturado e tentar ir apresentando as várias soluções que podem surgir em determinados momentos daquela decisão, tá? A respeito do conteúdo, o SODA busca incentivar habilidades para construir um modelo apropriado para análise de conteúdo, questões interligadas, problemas, estratégias e opções. Outra coisa que o SODA também ele faz, né, que eu peguei um exemplo, tá? O indivíduo, né, o idioma como moeda comum, e aí ele vai, perceba que tem umas setinhas, essas setinhas eles vão mostrando qual é a relação de cada uma desses pontos, desses elementos, com o outro elemento. Então, ele tem, muitas vezes aqui não usou, mas também pode usar se a relação ela é positiva ou se existe relação negativa também entre esses fatores. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, gestão da complexidade, né? Ele teria relação com o mapa cognitivo, né? O consultor facilitador, ele tem uma relação positiva ou negativa com essa gestão da complexidade. Eu poderia colocar aqui uma setinha, né? Uma setinha não, um mais ou um menos, se tivesse uma relação negativa, e se essa relação ela fosse muito positiva, eu colocar um mais. Então, até essas relações também elas podem ser consideradas. Quando eu não coloco essas setinhas, é como se todas as relações elas fossem, tivessem o mesmo grau de relação entre as palavras. Então, por isso que eu estou dizendo que isso é uma percepção do facilitador, quando ele está conversando com cada um desses decisores, quando ele está ouvindo cada uma dessas pessoas, ele vai compreendendo, né, como é que isso está claro, como é que isso está claro para fulano, como é que isso está claro para cicrano, como é que fulano entendeu esse problema, como é que cicrano entendeu esse outro problema. Só eu vou dar um exemplo aqui, depois a gente vai falar um pouco mais sobre exemplos, né? Eu apliquei o SODA, né, lá na minha dissertação de mestrado, a gente usou esse método de estruturação de problema. E eu utilizei ele para estruturar um problema em comitês de bacias hidrográficas. Eu não sei se o pessoal sabe o que é comitês de bacias hidrográficas, mas são órgãos colegiados que eles têm o papel de tentar gerir, né, uma bacia hidrográfica. Aí vamos lá, o que é uma bacia hidrográfica, professora? Bacia hidrográfica é aquele conjunto ali, né, de rios, né, de regiões hidrográficas, de uma determinada região, que aí, em conjunto dele, a gente forma a bacia hidrográfica, tá? Basicamente é isso, bem resumão, assim, sobre o que é uma bacia hidrográfica. Dentro dessas bacias, para gerir isso, é formado o comitê de bacia. O comitê de bacia, ele é organizado, veja só, pelo poder público, pela sociedade civil, que são a comunidade que está ali inserida, e pelos usuários de água. Então, quem seriam os usuários de água? Seriam as indústrias, seriam as pequenas empresas que utilizam águas dessa bacia. Sociedade civil, as pessoas que estão ali, né, dependendo da bacia hidrográfica, se tem pescador, se tem ONG, se tem morador, então são essas pessoas que representam a sociedade civil e o poder público, né, que vai estar ali também participando dessas atividades, até porque ele tem um papel também, não só ele vai executar também dentro em cima disso. Percebam, principalmente entre dois atores, sociedade civil e usuários de água, que as ações dele são extremamente conflitantes. Então, se eu tenho lá um usuário de água, né, ele está ali usando aquela água do rio, muitas vezes, se ele poluir aquele rio, ele afeta a sociedade civil, porque a sociedade civil, às vezes, ela não vai poder ter acesso àquela água. Se ela utilizava aquela água para consumo próprio, já não vai ser favorável. Se a água fica muito poluída e ela utilizava aquela água para navegação, aquela água já vai ter um conflito ali entre aqueles atores. E aí, esse cenário, né, desse comitê foi que eu resolvi aplicar a técnica SODA. Então, o que era feito, né? Basicamente, a gente pegou algumas pessoas, não deu para fazer
com todo mundo, né? Percebo que se eu fosse fazer, apesar de ser um número pequeno, são 30 atores, mas a maioria, tá, dos membros de comitê geralmente tem essa composição, assim, em alguns estados a gente tem uma complexidade maior e um número maior de pessoas envolvidas, mas a ideia que a gente queria passar é que dava para usar a técnica para resolver determinados conflitos, que ficaria muito mais fácil a gente resolver esse processo. E aí a gente tentou ouvir, né, os segmentos, cada um deles, para tentar fazer com que algumas decisões fossem mais favoráveis para o grupo, porque os grupos, muitas vezes, eles não conseguiam chegar a um acordo, a algo que fosse benéfico para a maioria daquelas pessoas que estavam ali envolvidas. Então, nesse tipo de situações, que pessoas têm conflitos, pessoas têm divergências, o mapa conceitual, cada um falando o seu ponto de vista sobre aquele problema, e depois o facilitador, que no caso seria, que fui eu, essa facilitadora, construindo esse mapa e mostrando, olha como tá, isso tudo está interligado. Como todo esse problema, a gente considerando, todas as ponderações de vocês são relevantes para esse problema, né? Ninguém é mais relevante do que o outro, o usuário não é mais relevante do que a sociedade civil, vocês precisam trabalhar em conjunto, porque todo mundo tem um interesse comum. E esse interesse, no caso deles, era a bacia hidrográfica, tá? Então, ela tem 4 perspectivas aqui: o indivíduo, a técnica, a tecnologia, a prática da consultoria e essa natureza das organizações. Pode passar. Então, o mapa, ele é um modelo de sistema de conceitos, né, que um cliente decisor se baseia e usa para comunicar a natureza do problema. Então, o primeiro passo, definir o problema. Depois que definir esse problema, cada ator ele vai dizer, olha, eu acho que esse conceito aqui é importante para tentar solucionar esse problema. Ou esse conceito, ele influencia esse problema. Então, como é que isso está relacionado e posicionado? Pode ser visto como uma tentativa de isolar e representar construtos de uma pessoa e de expor de maneira hierarquizada. Então, a gente consegue também fazer uma hierarquia desses conceitos, mostrando o que são conceitos meios, mostrando o que são conceitos raízes, os conceitos mais relevantes, né, para aquele processo de construção dessa decisão. O objetivo do mapa cognitivo vai ser retratar as ideias dos decisores, como também as suas motivações, né, o que é que ele entende de motivação para aquele problema, os valores e atitudes dentro do processo decisório. Lembra que eu falei, foi uma das primeiras coisas que eu falei, nenhum indivíduo ele é racional dentro desse processo de decisão. O pescador que ele está lá, ele vai lutar para que aquela água não seja poluída, para que aquela usina ou aquele usuário de água minimize, né, todos os aspectos poluentes que podem ter ali, mesmo que aquela usina gere, né, uma quantidade de trabalho, quantidade de coisa, a depender da externalidade que ele está trabalhando, da externalidade negativa que ele está gerando, aquela sociedade civil pode compreender aquele usuário como não favorável para aquela região. Então, isso é conflitante, né? Mas cada um vai ser ouvido dentro da sua perspectiva, para tentar com que algumas pessoas cedam aqui, outras pessoas cedam ali, em determinados momentos, e que a gente consiga uma conjuntura favorável para aquele problema. Em um projeto SODA, o mapa cognitivo de cada decisor será fundido para formar um mapa agregado, chamado de mapa estratégico ou mapa do grupo, tá? Por isso que eu falei, ó, a metodologia SODA, quando tem muitos atores, esse trabalho fica muito extenso, de eu fazendo o mapa cognitivo de cada um para depois juntar, porque vai ter que requerer uma habilidade muito grande do facilitador para que ele consiga captar as percepções de cada um desses mapas para unir num mapa único. Então, a depender da quantidade de decisores, não é um método muito recomendado. Esta agregação pode ser realizada de 2 formas, a partir dos mapas cognitivos individuais e gerar um mapa único, ou gerar apenas um mapa geral a partir da interação do grupo. E aí, né, essa interação do grupo também é uma das coisas que, por isso que tem a habilidade desse facilitador, que o facilitador ele precisa conhecer bem o problema para que ele consiga, numa reunião com o grupão, ele consiga entender todas as percepções, gerenciar tudo esses pontos de vista, né, desses atores e tentar conduzir ao mapa grupal. Por quê? Porque aí pode ser que quando ele apresenta aquele mapa grupal, alguma das partes não se sinta ouvida e nem considerada. Tá? Então, por isso que é importante ter essa percepção. Vale a pena eu fazer uma reunião com todos os grupos, com todos os atores, ou é melhor eu ouvir cada um isolado e, a partir disso, eu construir um mapa único? Facilitador quem vai decidir isso.
que vai ter essa habilidade dentro desse processo de construção e vai organizar as ideias, se isso é factível ou não. E aí, depois, com esse mapa pronto, a gente volta, né, para fazer uma validação em um workshop. Então, a gente apresenta, né, o facilitador apresenta essa técnica, e aí vai dizer, olha, pessoal, vocês estão se sentindo representados? Tem algum conceito que você acha que é válido, que não ficou aqui representado, que a gente poderia inserir? Está tudo certo? Não está tudo certo? Até chegar num mapa que todo mundo diga, ok, esse mapa realmente representa a situação, a nossa situação problema. Beleza? Pode passar. Aí a gente já entra em outra abordagem, né? Que é o SSM, o Software System Methodology. Ele também é um outro método, tá? Ele já é uma outra proposta. Eu não gosto de dizer quem é melhor e pior, né? Eu gosto de dizer que tem situações que um método é recomendado e tem outras situações que outro método é recomendado, tá? O SOD, ele requer várias reuniões para você tentar validar aquelas reuniões e ouvindo o grupo. O SSM, ele já tem uma outra abordagem. Você consegue fazer ele, né, ouvindo o grupo também, mas você consegue também, às vezes, coletando informações, às vezes, de entrevistas, de relatórios, você ir construindo também essa técnica, tá? Primeiro passo, entre com a situação considerada problemática, é uma das coisas, né, que deve ser feita, por isso que eu falei que o problema, às vezes, ele não é entendido da mesma forma, mas todo mundo tem que entender que aquilo é um problema a ser discutido, que deve ser gerada uma decisão em cima dele. Expresse a situação problema, então, como essa situação problema ela é construída e ela é visualizada pelo grupo. Depois, a gente tem a definição raiz dos sistemas relevantes da atividade importante e o que é considerado relevante para cada uma, né, desses problemas, a que ponto eles chegam, né, como é que isso é definido para aqueles atores como um problema. E aqui, tudo aqui, esse terceiro e quarto, é o sistema de pensamento do mundo real. Como é que esse problema está construído, né, dentro do mundo real? O que é que deveria ser o sistema ótimo, né, para que isso se resolvesse? Quarto ponto, construir um modelo conceitual, né, a partir dessas definições raiz. Quinto, comparar o modelo com ações do mundo real. Então, olha, eu construí um modelo e como é que isso está situado dentro do modelo real? O que é que isso considera, né? Porque uma das coisas é entender a percepção desses atores. Então, como os atores enxergam aquilo como um problema. E outro passo é como o mundo, né, a realidade enxerga esse problema, né? Como é que isso está acontecendo ali na prática? Então, tem que ter essas duas percepções, né? Tem que ajustar isso aí dentro desses cenários. Sexto, decide possíveis mudanças que são desejáveis e realizáveis, né, para esse modelo. E sétimo, pega a melhor ação dessa situação problema. Então, também o foco aqui é gerar ações. Como é que esse problema ele vai ser solucionado, tá? Então, a gente tem essas 7 fases aqui do SSM. Também usei, pode passar, tá? Usei esse SSM recente, né? Que aí era para a gente estudar uma situação problema aqui que estava acontecendo com um grupo de agricultores rurais. Então, a gente estudou, né, para eles compreenderem o problema, eles tinham muito problema de logística, né, eles não conseguiam entregar os seus produtos no momento correto, eles não tinham padronização dos seus produtos, e aí a gente aplicou a técnica do SSM para tentar, era uma cooperativa, para tentar que aqueles produtores, eles compreendessem quais eram os problemas, porque para eles tudo era problema. Tudo tinha que ser problema, tudo que tinha que ser resolvido, e a gente, ok, é problema? Mas vamos criar uma hierarquia, vamos tentar ver o que é que a gente prioriza desses problemas, como é que a gente estrutura esses problemas. Então, aí a gente também pode aplicar essas diversas técnicas, tá? Passo 1, estudar a situação considerada problema, né, problemática. Aí aqui tem vários passos, né, que eu posso fazer isso, usar entrevistas, usar brainstorms, usar discussões em grupo para tentar nivelar, né, tentar entender como é que esse processo está construído, né, entre outros meios que ajudam a buscar por informações que compõem uma figura rica, em detalhes. O que é a figura rica, né? Você percebam que aí essas são discussões que cada um vai apresentando o seu elemento, né, o seu processo de construção, e isso eu vou ter que traduzir numa figura. Lembra que eu disse que os métodos de estruturação ele utiliza muito o aspecto visual? Então, o aspecto visual do SSM é transformar essas discussões, esses elementos que estão sendo validados, esses elementos que estão sendo postos, em uma figura. Então, eu posso utilizar dentro dessa figura imagens,
imagens do contexto, né? Situações, eu posso fazer uma figura bem bonitinha. Eu não sei se alguém depois vai ter curiosidade, isso é muito engraçado, tá, pessoal? Eu digo isso porque, a depender da criatividade desse facilitador e o quanto é que ele tem acesso com outras tecnologias, Photoshop e outras técnicas, tem figuras ricas aí que são lindas, assim, o pessoal constrói figuras muito bonitas, assim, para representar a realidade, né? E eu dou todo o crédito para essas pessoas que conseguem ter essas habilidades. Se vocês depois, um dia, tiverem interesse em ver, né, como é que eu construo as minhas figuras, eu não tenho esse processo de habilidade, e as minhas figuras, elas são bem feinhas, então eu digo que tenho lá, eu trabalho, né, tenho uma professora da administração e tem um arquiteto ali que está construindo basicamente uma casa, nesse caso uma figura rica também, quando vocês às vezes forem comparar. Mas isso é interessante mostrar porque é o aspecto visual, então realmente chama atenção, quando você olha, caramba, que figura bonita, né, que foi criada, e aí você vê todos os elementos, as pessoinhas ali, tudo trabalhando, é um dos elementos também considerados dentro do SSM também, esse processo de construção. Tá? Então, é importante incluir informações tanto sobre a estrutura como processos, e ele deve considerar os atores e suas percepções sobre a situação, assim como os potenciais conflitos, evitando conceitos pré-concebidos, tá? Então, uma das coisas também que é lá da nossa abordagem, estruturação do problema, é que a maioria dos atores, eles têm que vir, mesmo que ele venha com a ideia do problema, do entendimento, mas eles estarem abertos para tentar repensar como esse problema está construído. Por quê? Porque a partir do momento que cada pessoa ele vai apresentando o seu ponto de vista, ele tem que ceder a posição inicial dele. Tentar ver com que aquele problema que ele tinha preconcebido inicialmente, ele pode não estar claro, não estar com todos os atores, ele não ter considerado todos os elementos. E isso é importante deixar claro também para esses atores. Ok? Pode passar. Pronto, aí depois, né, da figura rica, né, depois que as pessoas começaram a entender sobre isso, a gente começa, né, a definir alguns elementos essenciais. E aí a gente organiza esses elementos nesses 6 componentes. Quem são os clientes? Quem são os clientes que estão ali, que vão estar influenciando e trabalhando dentro daquela situação problema, né? Quem são os atores? Quem são os executores dessas atividades? E aí a gente define isso, deixa claro. Quais são as transformações futuras que, resolvendo aquele problema, ou que aquele problema ele pode afetar essas transformações futuras? Qual é a visão de mundo, né, que esse problema ele gera para a população, que ele gera para aqueles envolvidos, que ele gera para aqueles atores? Quem é o proprietário? Né? E aí é importante, quem pode parar essa atividade, por exemplo, né? Quem é que vai o governo que vai interferir nessa situação, né? Como eu falei, muitas coisas aqui que eu estava discutindo era sobre gestão pública. O governo ele tem esse papel, né? A justiça ele pode intervir dentro disso. Ou se eu estou falando dentro do ambiente empresarial, quem é uma empresa, é uma companhia, quem é o proprietário, quem é que pode resolver aquele problema. E o ambiente, quais são as restrições internas para as restrições externas para resolver esse problema, tá? Então, a gente constrói todos esses elementos. Percebam que já é uma abordagem totalmente distinta do método SODA, que a gente estava trabalhando anteriormente. Quarto passo, construir modelos conceituais, ideias do sistema definido na etapa anterior. Com base nisso, quais são as ideias de como é que eu poderia estar resolvendo essa estrutura desse problema, né? Então, modelo conceitual, que vai ser um conjunto de atividades necessárias para serem atingidos os objetivos esperados, né, dentro desse problema. O que é que deve ser desenvolvido? Quais são as competências que devem ser geradas? E aí incluir processos de monitoração e controle da efetividade, eficácia e eficiência desse sistema, tá? Como é que essa atividade ela vai ser mensurada em termos de efetividade, em termos de eficácia e em termos de eficiência desse sistema. Só para vocês verem, né? Então, a gente gosta muito de usar essa ferramenta quando a gente vai avaliar, né? A gente, dentro da gestão pública, a gente fala que a gente consegue, né, fazer avaliação de políticas públicas. Então, a gente pode pegar uma política pública específica e construir, a depender do grau de complexidade. Por exemplo, se a gente quisesse, dentro dessa política, né, escolher uma parte do orçamento para destinar para uma determinada atividade. Qual atividade que deveria ser escolhida? Então, a gente poderia aplicar um SSM para poder analisar isso aqui e como é que a gente ia mensurar em termos de efetividade, em termos de eficácia e em termos de eficiência esse sistema que a gente estava desenvolvendo. Pode passar.
O quinto passo, comparar os modelos conceituais, né, a etapa 4, com a situação problema. Então, aquele modelo que as pessoas construíram, como é que ela vai representar essa situação problema? Como é que elas conseguem solucionar? O que é que está ali que não foi bem pensado, não foi bem definido? Então, é importante a presença dos stakeholders, né, das partes interessadas, para expressar as suas opiniões. O sistema é válido? O sistema ele consegue resolver aquele problema? O que é que precisa ser alterado nesse sistema? Então, nessa fase, a gente consegue fazer isso e comparar todos esses elementos, né? Então, o objetivo da criação do debate é aprender a maneira de implementar possíveis mudanças que deverão construir a melhoria da situação problema. Então, a ideia aqui, a gente gosta, né, que o debate ele seja gerado, que as pessoas envolvidas, que os atores, eles expressem suas opiniões, porque você agrega informação a esse problema, a essa situação, um problema que a gente está analisando. Sexto passo, definir possíveis mudanças desejáveis e implementáveis, né? Então, quais são as mudanças que deveriam ser discutidas, se elas serão aceitas, né? Por exemplo, se eu estou dentro de uma organização, a organização, qual é a cultura que ela tem, né? Qual é a cultura que tá sendo desenvolvida? Ela é favorável à mudança, né? Ela aceita e compreende bem que isso seja adotado dentro da empresa. E aí, se eu estou dentro de um ambiente público, como é que a cultura daquele órgão público? As pessoas são mais abertas a essas transformações, a essas mudanças que podem, a mudar o status quo que ali está presente, como é que isso é visualizado? Então, isso também, né, é pontuado. Analisa-se também a viabilidade econômica e financeira, que é muito engraçado isso, muitas das propostas, ela envolve uma mudança, né, financeira muito grande. E se a gente está analisando em termos de políticas públicas, em termos de gestão pública, a gente já sabe que isso tem orçamento específico para isso e não necessariamente está incluindo uma mudança desse porte para resolver aquele problema. E por isso que é importante analisar essa viabilidade, né? Tem 3 tipos, né? A gente pode analisar os problemas, né? Discutir as mudanças, né? Em termos estruturais, em termos de procedimento, em termos de atitude das pessoas que estão ali, daqueles stakeholders, das partes interessadas, tá? E o 7º passo envolve implementar a ação para melhorar a situação problema. Outra coisa também que eu gostaria de comentar com vocês, que apesar dele ser um método de 7 partes, eu posso aplicar, eu não preciso aplicar todas as 7 partes, entendeu? Para ter o desenvolvimento da metodologia. Eu posso conduzir a metodologia, como eu disse, olha, eu posso combinar uma parte lá do SODA e juntar uma parte do SSM e transformar isso numa combinação desses elementos. A técnica, ela não é formatada para ela ser utilizada integralmente. Então, a partir do momento que eu digo, olha, para mim até a 5ª etapa já está ok, eu já consegui entender, já compreendi, não é papel, não quero definir possibilidade, não quero implementar, eu posso utilizar só os 5 passos. Ela não é estática desde esse ponto, ela não requer esse tipo de ferramenta, tá? Pode passar aí. Aí eu tenho outra ferramenta também, né? Que é o SCA, né? Que aí também ela tem uma abordagem mais empírica do que teórica, né? Então, ao contrário das outras que a gente vinha trabalhando, ela está ligada ao reconhecimento explícito de alguma das maneiras com que as pessoas que enfrentam esse problema, decisão, né? Na prática, aprendem a lidar com seus dilemas do seu ambiente de trabalho, mesmo que apenas em um nível intuitivo. Então, como é que a pessoa enxerga que aquele problema está sendo desenvolvido? Os decisores eles precisam aprender a fazer julgamentos sobre como centrar sua atenção de forma ampla ou estreita e como encontrar um equilíbrio entre o compromisso atual e a futura flexibilidade daquele problema que está ali apresentado. Então, ele precisa trabalhar com a sua intuição dentro desse elemento e verificar como é que ele pode flexibilizar esse papel em prol da decisão de compromisso para aquela equipe, tá? Pode passar. Aí ele envolve, basicamente, desculpa né? interromper. Faltam 5 minutos, tá? Tá. Ele envolve aqui, ó, incerteza sobre esse ambiente de trabalho, incerteza sobre os valores orientadores e incerteza sobre os campos de decisões que estão relacionados. Cada um desses elementos, né, é como o decisor ele vai avaliar quais são as incertezas dentro desses ambientes de trabalho, como é que eu enxergo esses valores que estão sendo ali orientados e como essas decisões, como essas incertezas influenciam esse processo de decisão. Pode passar.
Ó, e aqui é uma figurazinha de como é que isso está relacionado. Quais são as incertezas sobre aqueles valores, né? As incertezas sobre as escolhas relacionadas e as certezas sobre o ambiente de trabalho. E tudo isso vai ter que ser favorável a dentro desse processo de decisão. É uma outra técnica, uma outra abordagem, tá? Trabalhando com o aspecto intuitivo, né, desse decisor. Pode passar. E aí, como é que ele é estruturado aqui? Só para vocês entenderem, né? Então, ele vai ter o problema, ele vai modelar aquele problema com um foco no problema, ele vai projetar possíveis estratégias, vai comparar essas estratégias e vai escolher essa decisão, com foco nessas decisões, nos progressos que elas envolvem e tentando discutir sempre as preferências e as incertezas inerentes dentro desse processo. Mas ele foca na modelagem daquele problema, vai projetar como é que eu posso solucionar aquele problema, comparar com essas alternativas, que alternativas foram criadas para resolver esse problema, escolho, e qual é essa escolha, né? Eu vou lá tentando pensar, né? Nesse modelo, ele não é estático, né? Mas ele sofre, eu posso voltar lá para projetar se aquela decisão não representou bem o meu problema, eu posso comparar novamente e sempre fazendo essa inter-relação entre essas fases. Pode passar. Aí a mesma coisa, só comentando as outras 4 fases dentro desse, né? Que aí tem o processo de modelagem, processo de projetar, comparar e a escolha do método. Então, aqui na escolha, todo mundo concordou em prol daquele objetivo, né? Daquele de resolver aquele problema. E aí eu tenho lá um outro método, né? Que é o último método que eu vou apresentar aqui, que é o VFT, né? Que ele tem um foco mais, né? Nas abordagens tradicionais, com foco nas alternativas, e o decisor não possui pleno controle sobre a situação que ele enfrenta. Então, ele é mais focado no foco nos objetivos, em como você vai alcançar aqueles objetivos. E aí você define, né, quais são os objetivos meios, quais são os objetivos estratégicos. O método ele é todo estruturado em prol desses objetivos, em prol desses valores que foram construídos entre os decisores. Pode passar. Então, eu tenho aqui, ó, quais são os objetivos fundamentais, que são aqueles que configuram as finalidades que os decisores valorizam em um contexto específico de decisão. Eu tenho os objetivos meios, que são os métodos para se alcançar essas finalidades, né, os objetivos fundamentais. E eu tenho os objetivos estratégicos, que é o conjunto de objetivos fundamentais para decisões estratégicas de uma organização. Né? Aí, lembra que eu falei que eu fiz um artigo recente lá na cooperativa, a gente usou o análise SWOT para entender quais eram esses objetivos, como é que os indivíduos entendiam quais eram os objetivos deles fundamentais, e aí, a partir daí, a gente foi construindo o VFT. A partir dos objetivos que eles entendiam os objetivos, a gente utilizou a outra técnica, né, em conjunto, combinada, né, para poder chegar e tentar resolver aquele problema em prol de construção de alternativas para que aquele problema ele fosse solucionado. Pode passar. Tá? Então, como eu disse, né, a gente pode identificar, a gente usou a técnica SWOT aí, mas assim, poderia utilizar, né, com perguntas. O que você gostaria de alcançar com essa situação? Né? Lista os objetivos sem ranquear as prioridades. Você vai só dizendo, olha, como é que você, o que é que você gostaria de fazer para solucionar esse problema? Caso não houvesse limitações, quais seriam os seus objetivos que levariam a esse problema? Então, fazendo algumas perguntas que façam com que aqueles decisores eles orientem em prol daqueles 3 objetivos que a gente listou, tá? Pode passar. Então, sempre fazendo faixas de discussões, tentando fazer perguntas, né? Tentando direcionar eles aos decisores para estruturar esses objetivos. Então, depois que isso é feito, vem o facilitador que vai agrupar e rastrear esses objetivos em termos de meios, objetivos fundamentais e objetivos estratégicos. Próximo. Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Eu listei aqui, ó, só para vocês entenderem, né, como isso aqui pode ser estruturado. Aqui eu teria lá a fase dos objetivos, né, iniciais, lá daqueles objetivos. Depois eu entraria para os objetivos meios e os objetivos que seriam considerados estratégicos. Lembrando que isso pode ser feito através de pergunta com cada um dos decisores, o que eles consideram, e depois aquele facilitador, ele vem agregando isso aqui em uma figura. Lembre-se sempre que todo o foco de todas as metodologias e abordagem é construção de uma imagem, né? Seja ela uma figura e tal, que
mostre para aqueles decisores como é que isso está sendo representado para resolver aquele problema, tá? Pode passar. E aí, depois disso definido, com aquela figura pronta, a gente cria alternativas. Como é que a gente resolve esse problema? Com base nesses objetivos que foram criados. Então, a gente define 3 ou 4 alternativas, né, a depender de como é que isso foi definida, para que aqueles decisores, eles visualizem nessas alternativas o como é que aquilo ali poderia ser construído, como é que aquilo ali poderia ser resolvido. Observa-se que as alternativas, no sentido de tentar agrupar 2 ou mais em uma única alternativa, que representa aqueles objetivos fins a fim de evitar ambiguidades. Então, isso também depende muito da percepção daquele facilitador, de tentar agrupar essas alternativas, não deixando, já pensou, você está lá resolvendo um problema e chega lá para aqueles decisores com 20 alternativas, aí vai gerar uma outra discussão, um outro problema. Então, o objetivo é que tenha um set list ali de alternativas muito mais restritos, que eles consigam visualizar se todas vão serem aplicadas, qual é a alternativa que vai ser aplicada naquele momento, que gere um benefício maior para a resolução daquele problema. Próximo. Pronto. Aí aqui, né, a gente já está terminando, tá, pessoal? Eu trouxe, tem um artigo, né, aqui que foi, inclusive, de alguns pesquisadores que a gente conhece, né, eu e a professora Patrícia, né, que foi um artigo de revisão sistemática, que ele analisou os métodos de estruturação de problema na última década. Então, eu trouxe só algumas tabelas, mas só para vocês verem como os métodos de estruturação de problemas, eles podem ser usados em N contextos distintos, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de métodos utilizados em gestão. Aí eu tenho aqui na cadeia de suprimentos, né? Tem até aqui a da professora Guarnieri aí, ó, também um trabalho aqui que foi desenvolvido, né? Aí tem lá em gestão da inovação, estratégia organizacional, né? Custos. Então, só para vocês verem, todos esses aqui são trabalhos que foram desenvolvidos na área de gestão, mostrando que é uma técnica e uma ferramenta que ele pode ser usado em diferentes contextos de gestão. Isso na última década, tá? Pode passar. Aí eu trouxe aqui também uma outra tabela que eles fizeram, analisando só problemas de gestão ambiental, ó, mais algum grupo de trabalhos também, ó, em recursos hídricos também, que pode ser utilizado, né? E aí tem outros, né? Em mudança climática, conflitos de meio ambiente também, que dá para ser utilizado. Então, outras várias, gestão hídrica também, que dá para ser utilizado. Então, uma infinidade, né, de elementos, pode passar para a última, que você pode estar utilizando os métodos de estruturação. E aí eu coloquei em outras áreas aí, só para vocês verem as abordagens, né? Que aí tem lá a gestão militar, eu posso utilizar método de estruturação de problema para a área militar, tem vários estudos aqui, tem alguns estudos também que já abordam essas áreas militares, como é que isso pode ser utilizado, né? A gestão administração pública, como eu já citei alguns exemplos aqui também, que são considerados dentro desses ambientes aqui, tem na tecnologia, tem no turismo, em gestão de crises e operação de crise. Então, várias outras áreas que eu tenho a abordagem de estruturação de problema para mostrar que a gente não pode ser usada, mas os contextos são diversos, porque tudo que houver problema, que houver múltiplos decisores, que houver perspectivas distintas e que a decisão tenha que ser tomada, eu posso estar utilizando a abordagem de estruturação de problemas. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Foi corrido, mas eu acho que deu para dar uma ideia inicial. Eu trouxe um exemplo prático aqui, mas eu já acabei falando também, que era esse artigo aqui, pode encerrar, que era falando um pouquinho sobre esse contexto, tá, pessoal? Muito obrigada, agradeço aí, né? E aí, fico aberto aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Alguém disse que está morrendo de medo. Gente, não precisa ter medo, tá? Estruturação de problemas, a ideia é que a gente vai evoluindo através da aprendizagem. Então, a ideia não é botar medo em ninguém que está ali inserido, é tentar, através da aprendizagem, através da discussão, que as coisas sejam evoluídas. Né? Que a ideia é que aquele conflito não seja gerado e que a gente haja uma evolução também daquele problema em prol da sua resolução. Alguns são gratuitos. Por exemplo, o SSM eu não preciso de software específico. Eu consigo fazer todas as etapas dele sem uso de software, né? Então, ele constrói uma figura rica. Quem tem uma habilidade vai lá para um Photoshop e faz no Photoshop. Quem
quem não tem habilidade como eu em uso de... Pode fazer lá no próprio PowerPoint, pode usar o Word também para construir essas figuras ricas. O VFT ele também não requer o uso de software, ele pode ser feito utilizando, que é só a construção dos objetivos, então você pode fazer isso diretamente no Word ou em alguma ferramenta específica para isso, um PowerPoint e tal. E que mais utiliza, né, nesse caso é o Soda. Mas só que aí, como eu tinha comentado, ele usa o software, ele tem ele é gratuito, assim, mas até um determinado número de palavras que você vai inserindo, né, dentro desse processo. Ok? Deixa eu ver aqui, subir. Como saber em qual situação vamos usar o método hard e o método software? Se você vê que aquela decisão está gerando conflitos para aqueles decisores, que aqueles decisores que vão ter que tomar aquela decisão, eles não estão conscientes, né, que tem alguma coisa que está em aberto, que não está claro para eles aquele problema, eu vou para a abordagem software, tá? Agora, se aquele problema ele já está estruturado, se ele já está definido, se todo mundo já está em comum acordo, que aquele problema está claro, está bem definido em termos de critérios, em termos de construção dele, aí, beleza, já posso ir para uma abordagem hard, já. Posso utilizar os métodos quantitativos justamente para poder fazer esses elementos, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok. Tá. Qual a principal vantagem comparando uma decisão sem usar esses métodos? Olha, a decisão, quando a gente não usa abordagem software, né, nem algum método de decisão, é que aquela decisão ela pode não representar a maioria, as pessoas se sentirem insatisfeitas, né, com aquela decisão no longo prazo, elas se sentirem que aquela decisão não representa os seus anseios e as suas necessidades, e aquilo gerar uma insatisfação dentro disso. A gente observa muito nesse cenário, né, às vezes dentro da empresa, né, quando é uma decisão, a gente pode perceber que é uma decisão unilateral, uma decisão de cima para baixo, que pode gerar uma insatisfação e fazer com que a cultura, né, se a cultura não for favorável, que as pessoas abordem aquela decisão. Então, são alguns dos elementos que às vezes é negativo, né, quando você não tem um método. Agora, quando você já utiliza um método, quando você tenta ouvir todas as pessoas, quando você traz as pessoas para participarem desse processo de decisão, essa construção é em conjunto, aquela decisão é uma decisão de compromisso. Então, as partes se sentem compromissadas, né, a fazer com que aquela alternativa que for escolhida para todos, elas sejam aplicadas, elas sejam, né, executadas para tentar resolver esse problema. E aí, outro ponto, né, que a professora Patrícia mencionou, a gente consegue, né, agregar, a gente consegue, ele é um método, eles são métodos, né, que aí, como eu falei, mais de um, eles são métodos que eu posso usar ele combinado, tanto entre eles, eu posso usar SSM com Soda, eu posso usar o VFT com Soda, eu posso usar uma parte do SSM, posso utilizar uma outra abordagem, como eu falei aqui da análise SWOT, eu posso utilizar esses métodos de estruturação do problema. Eu criei alternativas, vamos supor, eu coloquei ali que pode gerar 4 alternativas. Dessas alternativas, eu aplicar um método de estrutura, um método multicritério, né? Para poder escolher qual é a melhor alternativa ou para ordenar essas alternativas. Então, isso eu também posso utilizar. Eu ainda deve ter trabalhos aí, né, que utilizam até programação matemática também. Você estruturou o problema está ali definido, depois você pode utilizar uma abordagem, né, mais hard da pesquisa operacional. Então, ele também ele é aberto dentro disso. O objetivo dele é organizar aquele problema, definir aquele problema, e depois o que você vai fazer com o seu problema, qual a técnica que você vai usar, fica a critério do especialista, de quem está ali trabalhando aquele problema junto com os decisores. Por isso que eu disse que o foco, né, na abordagem tem que ser da facilidade e da habilidade daquele facilitador, como ele visualiza aquele problema. Se ele vai combinar, se ele vai usar uma técnica só, se ele vai pegar uma técnica software e uma técnica hard para combinar isso e chegar numa resolução, é ele quem vai decidir como é que isso vai ser feito e vai ser estruturado. Tá? E aí, mais alguma pergunta, pessoal? Eu não coloquei, acabei que eu acho que eu mandei a apresentação equivocada, né? Mas eu vou colocar aqui o meu e-mail, porque maiores dúvidas que vocês tiverem, né? Existem vários outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos, vez ou outra, né? Só para vocês terem ideia, a gente está trabalhando aqui em Alagoas, mas tem muitas pessoas que trabalham com estruturação de problema, então a gente tem um evento, né, que só de decisão em grupo e negociação,
que a gente sempre vê abordagens, né, trabalhando isso no mundo todo, né, pessoas utilizando essa técnica. Eu coloquei ali alguns slides, né, dos últimos 10 anos, né, isso não são trabalhos brasileiros, são trabalhos do mundo todo utilizando essas ferramentas de estruturação para avaliar uma infinidade de problemas. Então, problemas militares, problemas na área hídrica, problema na área ambiental, problema na área de gestão pública, no ambiente corporativo também é utilizado, seja ele para logística, seja ele para gestão financeira, para análise de custo, dependendo do problema, se o problema não está claro, se o indivíduo é conflito, se tem preferências, se tem conflitos, incertezas, né, decisões conflituosas, a gente pode estar utilizando estruturação de problemas. Tá? Vai ter, sim, né? A gente pode ver uma outra abordagem, né? Se tudo for favorável, ano que vem estaremos aí presencialmente para poder fazer uma outra palestra, quem sabe uma oficina, né, Patrícia, de estruturação de problemas, a gente escolhe um método desse e coloca a galera para aplicar uma situação prática, né? Eu já vi problemas, inclusive, de universidades, né, sobre a questão do FIES, escolhas, né, sobre isso, utilizando técnicas de estruturação, com métodos multicritérios, então tudo isso é possível, né? A ideia era dar uma apresentação e dizer, olha, pessoal, isso aqui é importante, isso aqui é necessário para que vocês conheçam, né? Dá um oi, galera, sou essa ferramenta, e depois vocês aprofundarem essas temáticas para quem tiver interesse, tá bom? Ok? Mais alguma coisa? E aí, novamente, tá, pessoal? Agradeço muito estar participando da Semana Acadêmica, né? Qualquer coisa, pode mandar mensagem, né? Manda mensagem, olha lá os trabalhos que já foram desenvolvidos. Tem o trabalho com a professora Patrícia também, já utilizando estruturação de problemas. A gente está num projeto aí também, em conjunto, que a gente pretende usar muito estruturação de problemas para tentar analisar como é que esses atores estão pensando, né? Como as várias partes interessadas dentro desse projeto, né? Como é que estão compreendendo esse problema. E aí, lembrando que nem sempre aquele problema ele é claro para todo mundo. Não é fácil, as pessoas são formadas de maneiras distintas, né? Se dois irmãos eles têm percepções diferentes, imagina uma infinidade de pessoas aí que formaram em diversas escolas da vida. Ok? Eu que agradeço, Patrícia. Qualquer coisa, estamos às ordens aqui. Um bom evento para vocês, tá bom? Posso ler o texto de encerramento, não, professora? Oi? Posso ler o texto de encerramento, então? Pode sim. Tá bom. Assim, finalizamos a palestra Método da Estruturação para Problemas de Decisões Complexas, Teoria e Prática. E agradecemos a palestrante Natália de Almeida Levino pela participação na 10ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail. Também estarão disponíveis nos seus ingressos no Sempre até 24 horas para aqueles que permanecerem 75% do tempo da palestra. Também lembramos que mais tarde teremos, mais tarde, na verdade, teremos mais atividades na Semana Acadêmica. Relembrando, participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na DM, Térreo da Face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores Fazenda e Mercado Malunga, Barlavento Estratégia Financeira, Eloá Novaes Estética Facial e coautores do administrador Gilson João Fernandes. Obrigado novamente, professora Natália, e uma boa noite.